Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda e hoje vou falar aqui sobre uma resolução do CFT, que é a resolução a respeito das atribuições dos técnicos em eletrotécnica. Já tínhamos uma resolução, mas essa resolução era uma resolução bem simplificada, foi revogada e agora nós temos uma resolução bem completa, que é a resolução número 74 de 5 de julho deste ano. Legal? Então, vamos ver, tem bastante coisa, então vem comigo. Bom, essa resolução saiu essa semana, a resolução número 74 de julho desse ano, que fala o seguinte: que disciplina e orienta as prerrogativas e atribuições dos técnicos em eletrotécnica e revoga a resolução 39 e dá outras providências. Então aquela resolução está revogada, porém, isso aqui é muito mais completa, tá? A questão da revogação da outra resolução é uma mera formalidade, tá ok? Então vamos lá, tem bastante coisa, tem um rol muito grande, vou deixar na descrição para vocês aí, também tem no site do CFT. Então só vou falar algumas coisas principais aí, porque ela fala o quê? Todo aquele rol, né, ele enfatiza todo aquele rol do nosso decreto 90922, porém tem algumas especificidades, né? E enfim, vamos lá, tá? Então vou lendo alguns itens do texto de lei e fazer alguns comentários, mas não vou ler todo, depois vocês leem aí, porque realmente tem todo esse rol lá. Uma cópia aí quase do 90922, enfim, somente vou comentar aqui somente as partes principais, legal? Bom, então vamos lá. Daí no artigo 1º, os técnicos industriais com habilitação eletrotécnica têm prerrogativas de conduzir e prestar assistência técnica, orientar, dar assistência técnica e responsabilizar-se pela elaboração de projetos, elaboração e execução de projetos. No caso, isso aqui é uma grande cópia do artigo 90922, né? Tem uns outros detalhes aqui, mas basicamente uma cópia, tá? É o geralzão aí, é uma introdução. E tem no artigo 2º, as atribuições dos profissionais, dos técnicos industriais com habilitação em eletrotécnica para efeitos do exercício profissional consiste em... Isso aqui também é uma grande cópia do 90922, só que voltado aí com algumas alterações aí voltadas ao técnico em eletrotécnica, assim como foi feito com a resolução específica dos técnicos em edificações, certo? O caso aqui vai falar basicamente dirigir, conduzir a execução técnica de trabalhos profissionais, prestar assistência técnica, enfim. Mas vamos lá. Dirigir ou conduzir a execução técnica de trabalhos profissionais, bem como orientar e coordenar equipes na execução de instalações, montagens, operação, reparos ou manutenção de eletrotécnica e demais obras e serviços da área elétrica. Basicamente, pode conduzir, pode orientar, então pode fazer pode fazer a execução ali das instalações e manutenção elétrica. Lembrando, né, que pode fazer sem problema instalações e manutenção elétrica, principalmente manutenção. Manutenção não tem limites, tá? Não tem limite para você fazer manutenção. Pode fazer manutenção em qualquer rede, enfim. A limitação lá a limitação vai realmente na questão de instalações e projetos de até 800 kVA, tá? Vou falar disso mais para frente, mas manutenção, você pode conduzir a equipe sem limite de áreas, né? Sem limite de potência, de tensão, enfim, tá? No caso da direção de execução, você pode dirigir a equipe. Obviamente, se você pode fazer o projeto, você pode executar, você pode conduzir a equipe sem problema nenhum. Tá legal? Se ficar alguma dúvida com isso aí, põe nos comentários aí. Daí tem lá no inciso 2º, prestar assistência técnica e assessoria no estudo de viabilidade, desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas ou nos trabalhos de vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e consultoria em eletrotécnica, observando os limites dessa resolução, bem como exercer, dentre outras, as seguintes atividades. Então você pode prestar assistência técnica e assessoria no estudo, tá? Daí não tem limite, isso aí é assistência técnica, enfim. E
daí esse rol, que era sempre assim, era uma dúvida, uma bagunça que cada um interpretava da maneira que quer. A legislação é assim, cada um interpreta de uma maneira. E o nosso antigo conselho interpretava de uma maneira que sempre era prejudicial aos técnicos em eletrotécnica, tá? E técnicos industriais em geral. Mas vamos lá. Então falava o seguinte, que esses serviços eram somente meros auxiliares, tá? E esse rol era um rol aí que nós deveríamos fazer, esse rol que tem, que é uma cópia do 9922, que vai vir a seguir aqui, que seria somente meramente aí como assistência. Então esse rol que vai vir, eles interpretavam como se nós fôssemos fazer isso sob a supervisão de um outro profissional. Não é nada disso. Aí a resolução que deixa bem clara que, bem como exercer, dentre outras, as seguintes atividades. Então nós vamos prestar assistência, nós vamos fazer arbitramento, entre outras coisas, e exercendo as atividades que o 9922 deixa bem claro isso, que é isso que eu quero deixar claro para vocês, que é exercendo, dentre outras, as seguintes atividades, que essas atividades são ainda exemplificativas, não são taxativas, porque dentre outras, tá? Então, somente exemplificativas aí, tá? Que daí seria coleta de dados de natureza técnica, assim como analisar e tratar resultados para a elaboração de laudos e relatórios técnicos de sua autoria ou de outro profissional. Ou seja, deixa bem claro, relatórios técnicos, laudos, pode fazer laudo, pode fazer relatórios técnicos de sua autoria, tá? Desenhar com detalhes, representação gráficas. Então o desenho, pode fazer desenho aí, inclusive não tem limite de área, não tem limite de KVA, nada disso, tá? Potência de tensão, enfim, nada disso. Elaborar o orçamento de materiais, equipamentos, instalações e mão de obra de seus próprios trabalhos ou de outros profissionais. Então você pode fazer sim o detalhamento. Daí aqui é um trabalho que nós vamos fazer, vamos exercer esse trabalho e a partir dos nossos projetos, dos nossos trabalhos ou de outros profissionais. E daí eu repito, assim como saiu para os técnicos de edificações, saiu essa dúvida, né? Resolveu essa dúvida aí, então os técnicos em eletrotécnica também podem fazer o orçamento sem limitações. Qualquer projeto pode fazer o orçamento, tá ok? Orçamento quantitativo de mão de obra, legal? Detalhar os programas de trabalho observando normas técnicas e de segurança. Então, detalhamento dos procedimentos. Então, tem alguns procedimentos, como recentemente saiu, daí no caso, vou dar um exemplo, né? Daí saiu para os técnicos lá em refrigeração, os técnicos em eletromecânica, enfim, que saiu lá, que é a questão do PMOC. Então, esse detalhamento de trabalho, assim como tem lá os técnicos lá da área de mecânica e tal, pode fazer o PMOC, né? Então, daí vocês da área de elétrica, não é minha especialidade, mas pensem aí, detalhamento de programas, tem alguns programas e basicamente tem um programa de manutenção da rede elétrica, por exemplo. Você tem um programa, digamos que você fez isso, você pode elaborar esse programa, digamos que tem um programa lá de uma concessionária de energia, enfim, tem, não importa a potência, que extrapole os 800 kVA, que uma usina lá, uma usina elétrica, sei lá, uma coisa grande aí, mas que tem um procedimento de trabalho, não importa, tá? Vocês podem fazer o detalhamento. Mas o que é esse detalhamento? Por exemplo, tem o projeto, e o projeto não está bem claro para a pessoa que vai executar, ou para a pessoa que vai fazer ali aquela operação naquele sistema elétrico. Então você pode fazer esse detalhamento de trabalho. Por exemplo, ainda se você tem ali um eletricista, né, que não é eletrotécnico e tudo mais, ele pega o projeto, pega aquele manual ali para executar algum tipo de trabalho, só que não está bem claro, naquele desenho ali não está bem claro. Então você pode fazer o detalhamento tanto do desenho como do manual ali, tá? Então pode fazer o detalhamento ali. Por quê? Uma grande dificuldade às vezes do técnico, o técnico eu digo o técnico em geral, não só o técnico industrial, mas os
técnicos, engenheiro, né, o arquiteto, ou os biólogos aí que são técnicos, né, são da área técnica. Então, todos esses profissionais aí, às vezes tem dificuldade em passar. Na verdade, o nosso trabalho, às vezes é difícil você passar para o leigo. Para o leigo que eu digo que não tem habilitação e tal, às vezes que executa. No meu caso, eu sou técnico de edificações. Às vezes tem alguma dificuldade de mostrar ali para o pedreiro, às vezes a dificuldade é saber qual que é a dúvida da pessoa, do profissional que vai executar de fato ali as coisas, os serviços, né? E assim o técnico em eletrotécnica também. Então pode fazer o detalhamento. Às vezes é um artigo que fica meio perdido aqui, um inciso que fica meio perdido, mas na verdade não é nem um inciso, é uma linha que fica meio perdida, só que é importantíssimo, tá? É importantíssimo saber que pode fazer isso, que independente de outro profissional que tenha, independente do tamanho, você pode fazer esse detalhamento aí. Não pode fugir, por exemplo, sei lá, fala lá que tem que passar, dá um exemplo aí, enfim, tem que passar um fio de 10 milímetros, você não pode mudar, você não pode falar, não, tem que passar um de 12, tem que passar um de 12, passar um de 8, enfim, tá? A questão tem que ser daquilo lá, tem que detalhar, você pode detalhar ali dentro do projeto, detalhar alguma especificidade ali que é notável, né, para um técnico, mas às vezes não é notável para um profissional aí que não tem conhecimento técnico aí como nós, tá bom? Vamos lá, daí a linha ainda quinto fala assim, aplicar as normas técnicas relativas aos respectivos processos de trabalho. Então, a aplicação de norma, não vejo muita dificuldade aí, mas é tranquilo, você pode aplicar as normas, deve aplicar a norma. E a questão é que daí você tem alguma norma, você pode utilizar qualquer norma que seja para aplicar ali. Executar, isso é importante no sexto, executar os ensaios de tipo e de rotina, registrando observações relativas ao controle de qualidades, materiais, peças e conjuntos. Ensaios de tipo e de rotina. É interessante puser aqui tipo, né? Tipo, é tipificado, é típico de elétrica. Quais que são os ensaios típicos? Você, sei lá, vai desde você pôr aí um multímetro numa tomada para saber a amperagem, saber a voltagem e tal, enfim, para você entender ali a tensão, tudo mais, enfim, né? Tudo aí você pode ver, até você fazer um ensaio de aquecimento no fio, algumas coisas assim. Não é da minha área, mas eu entendo aí, vocês são da área de eletrotécnica, vocês já veio à mente de vocês muitos ensaios que são típicos aí da parte elétrica, tá? No caso de ensaios de rotina, né, que seriam as rotinas, né, também esses ensaios aí de você ver a tensão, enfim, ensaios de rotina típicos, né? Aí fazer uma manutenção, você precisa saber como está a elétrica ali, enfim, bom, daí usem sua imaginação aí, tá? E daí no caso do inciso da linha 7, da regulagem de máquinas e aparelhos, basicamente vocês podem fazer regulagem de máquinas que vocês usam. Quais máquinas, aparelhos que vocês usam? Pense aí, eu não sei algo específico, me desculpem, tá, por isso, mas pensem aí em algum aparelho que seja elétrico, algum aparelho, ainda que vocês não façam, não abram o aparelho, porque daí tem questão se for alguma coisa eletrônica, não pode, mas tudo que for elétrico, tá? Essa parte de eletrotécnica, que não seja eletrônico, tudo mais, vocês podem fazer. Eu dou um exemplo do edificações. Nós temos um instrumento, um equipamento que chama esclerômetro. Basicamente uma garrafinha lá que ele tem um dispositivo que a gente aperta lá o botãozinho, ele joga esse dispositivo na parede, no caso na superfície, de concreta no caso, e volta, ele dá um número lá, a gente vai saber a resistência do concreto. E para a gente fazer
a gente pode fazer esse ensaio e também a gente pode fazer, a gente tem que fazer a calibração dele, que é o que? A gente tem que bater ele numa que a gente chama bigorna, é uma peça de metal, enfim, a gente chama de bigorna, que a gente bate nele lá para fazer a calibração. Resumindo, então é esse tipo de calibração, a gente pode fazer coisas assim, tá? Então fazer esse tipo de calibração, porque a gente não pode também só extrapolar indo na atribuição do técnico em eletrônica, tá? Dos técnicos mecânicos, dos técnicos eletromecânicos, tá? Então a gente tem que... é bom senso, tá? Sempre falo pro pessoal, as atribuições são basicamente muito bom senso. Bom, e vamos lá, o caso lá do terceiro ainda, inciso terceiro, executar, fiscalizar, orientar e coordenar diretamente serviços de manutenção e reparo de equipamentos, instalações e arquivos técnicos específicos, bem como conduzir e treinar as respectivas equipes. Basicamente, pode fazer executar, aqui é importante, porque executar, fiscalizar, orientar e coordenar diretamente serviços de manutenção e reparos de equipamentos, instalações e arquivos técnicos específicos. Então, equipamentos o que? Elétricos, mas cuidado para não ir para pegar a atribuição dos técnicos em eletrônica, dos técnicos em eletromecânica, os técnicos em mecânica ali. Então, realmente, equipamentos elétricos, pensem aí nos que forem, eu penso aí alguma coisa do tipo um transformador de energia, alguma coisa assim, tá? Então, um gerador de energia, coisas desse tipo aí, legal? Agora, manutenção e reparos, tá? Então, entendo que não tem limite, daí instalações, enfim, não tem limites. Não tem limite, no caso, vocês vão ver no final lá que tem algumas coisas, para projeto tem limite de 800 kVA, mas no caso, manutenção e reparos não tem limite, certo? Não tem limite, independente do tamanho do projeto. Isso aí serve para qualquer técnico. Dar assistência técnica na compra, venda, utilização de equipamentos e materiais específicos, assessorando, padronizando, mensurando e orçando. Isso aqui é interessante também, tá? Às vezes é um inciso que fica meio perdido, mas na venda. Então, você pode trabalhar com venda, você vai fazer aí a padronização, você vai mostrar como utilizar alguns equipamentos elétricos, tá? Basicamente isso aí. E é interessante responsabilizar-se pela elaboração e execução de projetos. Que projetos? Qualquer projeto voltado à eletrotécnica. Tem limite? Vamos ver lá no final. Legal? Ministrar disciplinas técnicas de sua especialidade, constante no currículo de ensino fundamental, 2 e médio, desde que sua formação específica inclua a pedagógica para o exercício do magistério nesses 2 níveis de ensino. Pode ministrar aula para o ensino médio? Pode. Só que daí nós temos também uma outra legislação, enfim, já faz algum tempo que... Porque antigamente os técnicos podiam ministrar aula, podiam dar aula para o ensino médio, fundamental e médio, mas aí faz algum tempo já que tem para fazer para dar aula para o ensino médio tem que ter curso de graduação de pedagogia, tá? No mínimo aí pedagogia. Então já entra em outra área. Mas se você tiver pedagogia, você pode sim ministrar aula das disciplinas técnicas para o curso médio. Legal? Não é muito aplicável isso, tá? Não tem muita aplicação, mas alguns casos específicos aí. E é interessante aqui no 7º, que é emitir laudos técnicos referente à rede de distribuição e transmissão de energia elétrica interna ou externa ou de equipamentos de manobra ou proteção. Daí aqui tem algumas coisas mais específicas aí, daí da área de vocês aí, vocês vão saber, vocês vão entender melhor, tá? Do que eu conseguiria explicar, mas basicamente emitir laudo, qualquer laudo que referente ao que você pode fazer. Entendam que daí tem algumas coisas, fazer uma ressalva aqui, laudo e parecer técnico. O que é qual que é a diferença? Tem diferença? Tem diferença. O parecer técnico é o que você acha, o que você entende, de acordo com sua técnica, com seu conhecimento, qual que é o seu entendimento daquela situação.
Você olhou uma rede elétrica, você fez uma avaliação, seja visual, ou basicamente isso aí se aplica mais a visual, características visuais, e mais você fez algum teste ali, viu a tensão dela, enfim. E a questão é, o que você acha? Olha, não, isso aqui está errado, essa instalação, no meu conhecimento, de acordo com isso, no meu conhecimento, no meu entendimento, essa instalação está errada, os fios estão pequenos, são pequenos, os fios estão finos, por exemplo, olha, de acordo com as normas, as tomadas têm que serem todas de no mínimo 2,5 milímetros, e aqui nessa rede há tomadas que têm 1,5 milímetro, então estão fora das normas, pode ser, enfim, peguem fogo, pode ser, enfim, então se vai dar seu parecer técnico. O laudo técnico, basicamente, quem vai emitir esse laudo técnico seria o perito do juiz. O que é um perito do juiz? Não existe alguém que é perito, existe alguém que está perito. Perito é alguém com conhecimento técnico específico para determinar para tirar alguma dúvida que o juiz tenha, alguma dúvida técnica que não é da alçada do juiz, uma coisa que o juiz não entende. Então o juiz nomeia alguém com esse conhecimento específico para falar para ele, olha, juiz, a situação é essa e ponto, tá? Então, daí esse perito vai emitir o laudo, que é um parecer técnico dele, que vai chamar um laudo, tá? Esse laudo normalmente deveria ter algum ensaio, tem que fazer ali algum experimento para comprovar esse parecer, que daí agora vão chamar de laudo. Olha, com base nos meus testes, com base nos meus ensaios, eu entendo que essa casa vai cair, no caso de edificações. Não, olha, eu entendo que ou no caso dos eletrotécnicos, eu entendo que essa instalação está prestes a pegar fogo, tá? Enfim, né? Então a instalação está errada. É um laudo. Acho que deu para entender um pouquinho aí, tá? Se tiver alguma dúvida quanto a isso, põe aí. Mas basicamente, o técnico em eletrotécnica pode fazer o laudo. Pode fazer o laudo do quê? De tudo que você puder fazer. Na verdade, não só os técnicos em eletrotécnica, mas todos os técnicos industriais, todas as profissões podem emitir um laudo do que você pode fazer. Ora, se um médico pode receitar um remédio, se ele pode, não é nem questão de receitar um remédio, mas se ele tem uma patologia, ele pode receitar um remédio que vai atender aquela patologia, vai resolver aquela patologia, ele pode realmente falar sobre aquele remédio, falar sobre aquela patologia. Na verdade, não é nem sobre o remédio, mas da a aplicação desse remédio sobre aquela patologia. Mesma coisa, você pode fazer um projeto elétrico. Ora, se você pode fazer um projeto elétrico, você pode se manifestar mediante laudo ou mediante parecer quanto àquele projeto, tá? Legal? A manutenção. Pode fazer um laudo. Olha, fizeram manutenção errada. Olha, precisa de manutenção. Olha, não precisa de manutenção. Você vai dar o seu laudo. Legal? Bom, vamos lá. Então, tem mais ainda. Na verdade, mesmo inciso. Laudos técnicos referentes a redes de distribuição e no caso, tudo que você pode fazer. Mas, inclusive, enfatizar aqui. Rede de distribuição e transmissão de energia elétrica interna e externa, também da rua também, tá? Ou de equipamentos de manobra ou proteção. No caso de manobra e proteção, vou deixar meio em aberto aí, vocês vão entender melhor do que eu. Mas no caso de proteção, entendo aí, sistema de proteção seria para-raios, desde disjuntores até para-raios, tá? E manobras vou deixar em aberto aí, vocês comentem aí, tá? Enfim, não quero falar coisa que eu não sei, então daí isso aqui já entra numa área muito específica aí. Legal? Beleza? Desculpem por essa questão aí, eu fiquei em dúvida, essa questão de manobra. Eu estou em dúvida, nessa questão de manobra. O que é, tá? Mas vocês podem emitir laudo quanto a isso. Legal? Ajudem aí técnicos em eletrotécnica, beleza?
Vamos lá. E no artigo 3º, os técnicos industriais com habilitação em eletrotécnica têm ainda as seguintes atribuições técnicas. Que seria o quê? Projetar, executar, dirigir, fiscalizar e ampliar instalações elétricas de baixa, média e alta tensão, bem como atuar na aprovação de obras ou serviços junto aos órgãos municipais, estaduais e federais, inclusive Corpo de Bombeiro Militar ou Bombeiro Civil, assim como instituições bancárias para projetos de habitação. Então foi bem específico aqui, por exemplo, até projetos de habitação. Provavelmente vocês estavam tendo algum problema com isso, veio aí para resolver. No caso, projeto, basicamente tudo, tá? Projetar, executar, você pode projetar, pode executar, você pode dirigir, pode fiscalizar e pode fazer ampliação. Interessante, veio um reconhecimento aqui inovador. Não que inovou a legislação, mas o reconhecimento, tá? Que seria o quê? De ampliar. Ora, se você pode projetar, pode executar, você pode ampliar dentro da limitação que nós vamos ver lá no finalzinho aí. E inclusive bombeiro, né? Tem algumas coisas do bombeiro aí. Até fiz já um vídeo sobre bombeiro. Até então, esse vídeo se aplicaria aqui para o estado de São Paulo, inclusive. Mas até então ainda estão em cima do muro. O Conselho Regional teria visto já com o Corpo de Bombeiro. Até por isso que eu fiz o vídeo. Eles me passaram algumas coisas, uma tabelinha lá. Eu fiz até o vídeo, mas ainda estou aguardando que na minha região, pelo menos aqui, ainda não chegou nada de bombeiro. O Corpo de Bombeiro não está sabendo de nada ainda, pelo menos da minha região. Legal? Vamos lá, que é a região de Campinas. Vamos lá, no caso, seguindo, inciso 2º do artigo 3º, elaborar e executar projetos de instalações elétricas, manutenção oriundas de rede de distribuição e transmissão de concessionárias de energia elétrica ou de subestações particulares. Muito legal, reconhecimento aí, é óbvio, tá? Porque daí eu entendo que, não conheço nenhum caso, mas eu já imagino, por conhecer, né, os órgãos públicos e, enfim, então eu já entendo aí que mas pode fazer projeto, mas é projeto de casa, só vai fazer projeto de casa residencial. Não é. Projetos com até 800 kVA. Né? Já falei, olha, vou deixar para o final isso aí. Podem fazer projetos de até 800 kVA e pronto. Mas em baixa tensão só. Não tem. O decreto 90922 não fala nada disso. Ele fala o seguinte, 800 kVA. Ponto. Certo? Vamos lá. E então, no caso é concessionários, transmissão de concessionárias, energia elétrica e subestação particular. 800 kVA é bastante coisa. Eu entendo que não é muita coisa, mas é bastante coisa. E pode aí algumas usinas de energias eólicas aí, pequenas, algumas coisas aí, talvez possa. Mas eu posso fazer um projeto de 800 kVA. Tem um sítio lá, eu posso fazer um gerador de energia, eu posso fazer um sistema de geração de energia lá de até 800 kVA, que dá para abastecer bastante coisa. Pode, tá? Nós vamos ver a seguir isso aí, mas pode. Então essas coisas. E vamos lá. No caso 3º, elaborar projetos de execução de instalações elétricas e manutenção de redes oriundas das outras fontes de energias não renováveis, tais como os grupos geradores alimentados por combustíveis fósseis. Ora, pode fazer, meu querido, pode fazer. Elaborar, daí no 3º, no 4º, muito legal. Isso aqui é muito legal, que eu já comecei a falar aí. Elaborar projetos e execução de instalações elétricas e manutenção de redes oriundas de diversas fontes geradoras, como por exemplo, biogás, hidrelétrica, solar, eólica, geotérmica, biomassa, maré motriz, hidrogênio e térmica. Tem mais algum aqui? E bem como outras fontes de energia ainda não catalogadas. Ou seja, meu queridão, minha querida, meu querido, elaborar projetos de execução de instalações elétricas e manutenção de redes oriundas de diversas fontes geradoras, como por exemplo, daí ele dá alguns exemplos aqui, e dentre outras, bem como outras fontes de energias ainda não catalogadas. Então,
Pode fazer projetos de fonte de energia? Pode! Tem um sítio lá, então eu posso fazer um projeto lá, eu posso aproveitar, ter um córrego lá, ter um rio, eu posso aproveitar aquela força da água para gerar energia para a minha fazenda, para o meu sítio. Pode, claro, tem toda a questão ambiental aí, mas o projeto em si pode fazer. Olha, eu posso então trabalhar com energia solar, pode, biogás, pode, certo? Então, pode, tá? Agora, podemos, vocês podem, tá? Inciso 5º, projetar, instalar, operar e manutenir elementos de sistemas elétricos de potência. Podem, estão tendo problema com isso? Agora vocês podem fazer. Elaborar e desenvolver projetos de instalações elétricas prediais, industriais, residenciais, comerciais e de infraestrutura para sistemas de telecomunicações em edificações. Podem fazer instalações de telecomunicações. Eu entendo aqui o seguinte, seria o quê? Cabeamento de TV, cabeamento de internet, eu entendo que possa. Aí deixou específico aqui para residenciais, comerciais, infraestrutura, enfim, eu entendo o seguinte, cuidado para não extrapolar aí, tome cuidado para não fugir das suas competências, no caso daí é bom senso. Por que isso? Por que eu falo de bom senso? Tem que ver o que é o bom senso, Robson. É o que você aprendeu no seu curso técnico. Mas Robson, eu aprendi, eu li o livro aqui, eu aprendi, mas realmente teve no curso técnico, você viu? Então, é claro que se você no curso a gente vai aprender algumas coisas básicas e depois nós vamos aí nos aprofundar. Beleza, mas digamos que você não tenha tido nenhuma disciplina de telecomunicações. Então não adianta, mesmo que você, se você se aprofunde, você seja o cara da telecomunicação, mas você não teve no seu curso. Então é bom senso que você não teria essa habilitação. Mas tem atribuições gerais, tudo bem, mas eu entendo que eu peço aí pelo bom senso. Se você realmente não teve, faça uma especialização ou faça outro curso técnico, é bem tranquilo, tá? É bom senso, isso se aplica para qualquer coisa aí. Legal? Vamos lá. Mas pode, tá? Basicamente, mas pode, tá? Pode fazer aí, pode fazer no caso instalações de cabeamento de TV, telefone, essas coisas aí, pode. Legal? Pelo que deu a entender aqui. Planejar e executar a instalação e manutenção de equipamentos e instalações elétricas, tranquilo. Aplicar medidas para o uso de eficiência energética de fontes energéticas alternativas renováveis e não renováveis. Interessante. Estavam tendo problema com isso, não tem mais. Vamos lá. Projetar e instalar sistema de acionamento elétrico e sistema de automação industrial. Então, automação. Vocês têm a máquina, vocês vão fazer uma automação, só que daí que está. Automação e eletrotécnica. Talvez aqui deu a entender até mesmo com automação, parte mecânica, mas não, tá? Se deu a entender isso aqui, eu entendo que não. Automação no sentido, no sistema elétrico da máquina, do sistema elétrico industrial ali, tá? Tome cuidado para não fugir para a área de mecânica, de eletromecânica, aí não pode. Vocês podem pegar inclusive os equipamentos eletrônicos e usar ali para uma automação, mas tome cuidado para não fugir para a área de mecânica ou eletrônica, tá? Se retenham a elétrica, ainda que esteja fazendo aqui, leiam as resoluções com ressalvas, mais uma vez, bom senso, legal? Daí tem outro, participar de elaboração de normas da BNT, Associação Brasileira e outras entidades. Legal, provavelmente está tendo problema com isso, provavelmente a BNT lá está enchendo as paciências lá dos técnicos, eu não estou sabendo de nada, mas se vocês souberem, me falem aí, porque provavelmente algum técnico foi impedido e não pode, são os técnicos. Uma hora eu vou fazer um vídeo só sobre isso aí, mas vamos lá. Aferir, manter, ensaiar e calibrar relés primárias, secundárias e subestações de entrada de energia elétrica. Provavelmente estava tendo problema com isso, agora não tem mais. Eu falo que provavelmente tem problema com isso, porque são coisas assim, às vezes não me chegam ao meu conhecimento, principalmente não é da minha área específica, mas se está aqui é que realmente está tendo problema. Por exemplo, técnico em edificações, nós tínhamos problemas aí que não podemos assinar
fazer DRT de entrada de energia elétrica, aqueles postes padrão, tal, coisas assim. Daí veio na resolução resolver isso aí, porque estava tendo esse problema. Mas enfim, a gente tem atribuição a algumas coisas de elétrica, a gente pode fazer e tal, tá? Mas então eu entendo entre isso e outras coisas aí, por isso, por outras coisas que eu provavelmente estavam tendo problemas aqui. Aferir, manuteir, fazer manutenção, né? Ensaiar, calibrar máquinas, equipamentos eletrônicos, instrumentos de medição e precisão, radiocomunicação, antenas, estações rádios bases, instrumentos de precisão, rede lógica, torres de transmissão de radiodifusão e radiocomunicação. Então, aí começa a entrar numa parte que tudo bem, eu até falei que não podia antes, né? Que seria equipamentos eletroeletrônicos, instrumentos de medição e precisão, radiocomunicação. Eu entendo que não, meu entendimento, tá, é que não poderia, tá? Não poderia. Poderia por quê? Aqui entra na parte de eletroeletrônica. Pelo que eu andei vendo, as grades do eletrotécnico é específico para elétrica, que é diferente. Elétrica em si é uma coisa e eletrônica é completamente diferente. Você tem alguns componentes ali, é claro que agora não é porque você viu uma disciplina de eletrotécnica que você fala, não é porque você viu uma disciplina de eletrônica, olha, agora eu sei tudo. Não é assim. É bem profundo, os componentes, tem toda uma linguagem diferente da eletrotécnica. Eu entendo que aqui teve uma usurpação de atribuições, tá? Mas pelo que está aqui, pode, tá? Eu peço aí um pouco de bom senso, tá? Quanto a isso, mas pode, tá? Então, pelo que está na resolução, vou acatar a resolução, tá? Eles falam assim, Robson, mas você falou que não podia antes. Eu entendo, eu estou falando assim, ó, item por item, apesar de já ter lido a resolução, tá? Mas enfim, estou indo item por item. Nos itens anteriores falavam alguma coisa, mas ainda não deixavam claro. Agora aqui está deixando claro que componentes eletroeletrônicos, então eu entendo que está usurpando a atribuição dos técnicos em eletrônica, certo? Agora, nada impede de você fazer uma instalação elétrica e utilizar um componente eletrônico, não tem problema nenhum, mas agora o caso, porque aqui está falando instalar equipamentos hospitalares, aferir, manuter, ensaiar, calibrar máquinas e equipamentos eletrotécnicos. E outra coisa, calibrar máquinas, não pode calibrar máquinas. Máquinas é atribuição dos mecânicos, dos eletromecânicos, tá? E nada mais. Então, tá usurpando a atribuição que não pode. Eu entendo que não poderia ter, tá? Enfim, não vou me reter muito a isso, mas vocês podem fazer pela resolução, mas eu peço aí bom senso. Isso aqui eu entendo que no meu entendimento, deveria ser revogado, porque está usurpando a atribuição dos técnicos da área mecânica e dos técnicos da área de eletrônica. Projetar, manuter e instalar equipamentos hospitalares, equipamentos médicos, odontológicos, biomédicos, sistemas de sonorização, iluminação cênica, geradores de energia, pequena central hidrelétrica, pequena central hidrelétrica, tá? PCH. Tudo bem, pequena, mas pequena é porque deve ter alguma coisa específica para vocês, mas não pequena. O que é pequena, né? Eu entendo aqui que seria alguma coisa específica que vocês vão saber melhor que eu aí, mas pode, tá? Agora não é porque é pequena, mas tem outras limitações lá. Bom, vamos lá. Usinas hidroelétricas, Usinas hidroelétricas, sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, o SPDA, telecomunicações, fibras óticas, sistemas de monitoramento e viário.
Daí aqui entra outra coisa, sistemas de telecomunicações. Está usurpando a atribuição dos técnicos em telecomunicações. Não poderia. Tá? Instalações elétricas é uma coisa, telecomunicação é outra, completamente diferente. Comentem aí, eu vou deixar em aberto esse vídeo para comentário, tá? Então, comentem aí, o que vocês acham disso? Eu entendo que está também usurpando a atribuição dos técnicos em telecomunicações. Não podem. Ah, mas eu tive uma disciplina. Não é bem por aí. A questão é por quê? São coisas diferentes. A não ser que tenha um técnico em... Por que eu falo usurpando e tal? Por quê? Nossa grade técnica são específicas ali, né? Pode ser, daí cada curso pode ser que tenha voltado, olha, tem eletrotécnico, mas ele tem bastante telecomunicações, mas tem bastante eletrotécnico, mas isso são casos pontuais. No rol geral, porque eu tenho que falar aqui do rol geral. Exemplo, vou dar um exemplo do meu caso, sou técnico em edificações. Ah, mas o que pode fazer? Bom, enfim, exemplo, eu tenho algumas coisas que eu sei fazer, que eu aprendi, mas que não abrangeria o curso que eu fiz, que vai além do curso que eu fiz. Basicamente, tem outra, não vou dar exemplo, não adianta dar exemplo aqui, mas várias coisas, muitas coisas que eu sei fazer, que está dentro da minha área, algumas coisas que até agora nós podemos fazer, mas que eu entendo que até mesmo o curso não aborda, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. No caso, mas telecomunicações, você teria que fazer por um pós-técnico, ou ainda fazer um outro curso, ou ainda mesmo com a sua grade, mas fazer um requerimento de atribuição específica para o seu curso ali, para a sua escola ali, para você, específico para você, uma atribuição, fazer esse pedido junto ao conselho, daí tudo bem, mas de forma geral, técnico em eletrotécnica é uma coisa, eletrônica é outra e telecomunicações é outra, são três coisas distintas, tá? Mas tem algumas coisas que um pode fazer, outro pode fazer, tudo bem, tem atribuições comuns, sem problema nenhum, só que aqui está abrangendo muito a questão de atribuição dos técnicos em eletrotécnica, abrangendo tanto para telecomunicações quanto para parte eletrônica, que daí seria, por exemplo, eletroeletrônica, né, ou inclusive mecânica também, teria o eletromecânico, né, e telecomunicações, que é uma outra parte aí, são técnicas totalmente diferentes, tá? Tem alguns pontos que se ligam, mas nem tanto. Mas comentem isso, técnicos em mecânica, eletrônica, eletrotécnica e tal, comentem isso aí, tá? É legal daí pra gente discutir, vocês da área específica. Daí, no 14, emissão de laudos técnicos, inclusive em perícias judiciais, sem problema. Então, você pode ser nomeado perito, sem problema nenhum. Mas Robson, o perito tem que ter curso superior, fala na lei lá. Não, isso aí já morreu, faz tempo. O exemplo que eu sempre dou dos corretores de imóveis, dos técnicos em transações imobiliárias, são técnicos de nível médio e já são peritos há muito tempo, tá? Então, fique em paz. Podem. Parágrafo único. Os técnicos em eletrotécnica, dentro de suas especialidades e formação, têm atribuições para outras atividades não listadas acima, relacionadas a projetos de execução de redes de distribuição, geração e transmissão de energia elétrica, desde que não contrariem o artigo 5º dessa resolução, certo? No caso, você tem que fazer um pedido, tá? Se tiver alguma coisa bem específica mesmo ali, que possa surgir alguma dúvida, enfim, daí tem que fazer esse pedido pro conselho regional aí de vocês. Legal? O artigo 4º, o técnico industrial com habilitação em eletrotécnica tem a prerrogativa de responsabilizar-se tecnicamente por empresas cujos objetivos sociais sejam condizentes com as atribuições escritas nessa resolução. Os técnicos em eletrotécnica, artigo 5º, os técnicos em eletrotécnica, para as prerrogativas, atribuições e competências disciplinares nessa resolução, tem como limites as instalações com demanda de energia de até 800 kVA, independente de nível de tensão que supre esse montante de carga. Então, duas coisas. Pode responsabilizar-se por empresas, tá? Tudo que você pode fazer da sua habilitação, pode responsabilizar por empresa que exerça
essa atividade. Legal? Sem problema. E qual que é a limitação? A limitação é os 800 kVA. Isso para projetos, execução, enfim. Só que manutenção, eu entendo que não tem essa limitação. Eu entendo que manutenção independe aqui, não deixa muito claro isso. Na verdade, isso pode gerar até uma dúvida aí. Mas entendo que projeto e execução, basicamente. Agora, manutenção, reparos, não tem limitação, porque entendo, mesmo que esteja alguma dúvida aqui, no decreto 9922, deixa bem claro que essa limitação de 800 kVA é especificamente para projetos. Agora, manutenção não tem. Legal? Bom, é isso. E vamos lá, um grande resumão de tudo isso. Essa resolução, ela veio esclarecer, tá? Tirar todas as dúvidas. Vocês vão ver que tem bastante pontos aí. Provavelmente vocês estavam tendo bastante problema, coisas pontuais aí que a gente vê pela resolução, que ela está sendo bem específica, então para tirar toda a dúvida, tá? Agora, então basicamente o técnico em eletrotécnica pode fazer projeto, execução, manutenção, reparos em tudo que se falar em instalações elétricas com até 800 kVA. No caso manutenção, eu entendo, não pela resolução aqui, no final ali ela deixou uma dúvida, mas o decreto não deixa dúvida, manutenção não tem essa limitação, certo? Essa resolução ainda, ela trouxe algumas coisas quanto a atribuições para atividades de telecomunicação, instalações mecânicas e eletrônicas. Eu particularmente aí, pelo que eu vejo, estudo um pouquinho essas coisas, assim, sim, busco, né, algumas coisas dessas questões aí de atribuição, isso já há muito tempo, por isso que eu fiz esse canal. No caso, eu entendo que está extrapolando da área de eletrotécnica, então tomem cuidado para vocês, ainda que tenha no texto de lei aqui, entendo que algumas coisas têm que ser modificadas, principalmente telecomunicação, mecânica e eletrônica, porque são áreas totalmente distintas. Mas se o técnico ele realmente teve, ou se ele sabe fazer, não importa, se ele teve na grade lá, ele tem que pedir uma coisa bem específica pro conselho. Por quê? Os técnicos, ainda que eu não vejo limitação assim, eu vejo, falo assim, Robson, mas é limitado ao profissionalzinho. Não, somos grandes profissionais. Agora, então temos limitações tanto quanto os outros. Agora, a questão as grades que eu tenho visto dos técnicos são bem específicas, tá? Eletrotécnica, tem bastante eletrotécnica. Eletromecânica, por exemplo, tem bastante. Daí tem lá mecânica e eletromecânica, legal. O mecânico tem só mecânica. Tem algumas coisas elétricas, aprende alguma? Claro, aprende, mas ele não tem atribuição para fazer uma instalação elétrica, assim como o eletrotécnico não teria atribuição para tratar de máquina, falar de máquina, de fazer instalações de máquinas complexas, a não ser que tenha a máquina, e daí ele vai fazer a instalação para a máquina, é diferente. Agora, não instalar a máquina, instalação, primeiro, máquina é atribuição do mecânico, instalação de máquina, a rede elétrica é do pode sim ser o eletromecânico. Mas, assim, o técnico em eletrotécnico fazer a instalação de máquina não é legal. A questão ele pode fazer a instalação para a máquina, para deixar a máquina, fazer a tomada para a máquina, para ligar a máquina, legal. Mas agora não instalar a máquina é coisa do mecânico, legal? Ou do eletromecânico. Bom, outra coisa, geração de energia. É uma coisa bacana aí que tirou essa dúvida, pode sim fazer geração de energia. Até quanto? Até 800 kVA. Projeto, instalação e manutenção, isso é muito legal. Energia solar, qualquer tipo de energia. Legal? Pessoal, espero ter ajudado, esclarecer alguma coisa, espero não ter complicado mais. Mas comentem aí, eu queria bastante comentário, se vocês curtirem aí, deixa o joinha aí, ver se curtiu aí, tá? Não fico pedindo isso não, mas é legal, tá? Pelo menos eu sei que vocês estão gostando ou não, é dessa forma que eu meço, e pelos comentários.
façam os comentários, eu vou deixar em aberto aí. E se eu acabar não respondendo algum, então por favor aí, pergunte de novo, ou me lembre, fala, Robson, não respondeu minha pergunta, porque às vezes tem bastante coisa, eu não consigo responder, me perco ali. Beleza? Mas, beleza, muito obrigado, tchau, fui.